Nós Uhum. temos que viver dos exemplos e da nossa possibilidade de ajudar o mundo a viver melhor e desenvolver melhor. O lado B de Brasília. Já gostei da bolsa da Frida aí. Eu Frida, também. Marielle e Luara, estou bem acompanhada. Pois é. Então, até inclusive, como esse podcast é mais sobre a vida pessoal mesmo, eu até gostaria que a senhora começasse falando sobre esse grande carinho que a senhora tem pela sua neta, pela Luara, e o quanto isso incentivou e incentiva a senhora nesse caminho político que a senhora vem traçando aí nas últimas décadas, né? A gente pode assim dizer. Uhum, tá. Eu sou uma mulher de 58 anos, sou pedagoga, saí da universidade com o objetivo de ser alfabetizadora, né? Eu me especializei em métodos e técnicas de ensino e sou paulo freiriana, no sentido da alfabetização, e me encontro hoje, em 2022, com uma neta, né, que vai completar 5 anos, e ela me dá toda a garantia de poder continuar lutando. A continuidade de de vidas, né, que eu represento está na minha neta, Luara, Luara Leal, e na minha mãe, de 85 anos. São 80 anos que separam e unem essas meninas. E ela Uhum, sempre está comigo, assim, em todos os sentidos, para continuar me dando coragem para continuar lutando. uhum, Então, eu acho que é o amor, e eu posso dizer isso, nós passamos por um momento muito ruim dessa questão da procura pelos conflitos, pelo ódio, mas é um amor absolutamente multiplicador. É uma uhum, criança que me tira de algumas coisas da rotina e me chama para brincar. uhum. Ou me diz que ela precisa cuidar de mim, porque eu estou ficando muito tempo longe dela. Ela precisa me dar carinho. Então, isso é bacana para a gente. Né? A gente chega num Uhum. momento da vida em que eu posso dizer que esses cuidados só me dão mais vida e coragem para eu continuar lutando. Uhum. Luara, para mim, é vida. A senhora falou, inclusive, da mãe da senhora. A gente tem, a minha mãe também chama Maria, a mãe da senhora também chama Maria, né? Eu queria que a senhora até lembrasse, assim, da sua infância e pensasse na infância da Luara e dissesse o que que mudou no Brasil que a senhora imagina. As crianças hoje, elas têm uma infância melhor ou ainda há muito que batalhar ainda? Não, não. Eu acho que as crianças têm uma infância muito boa. Nós, pais, né, os pais, as mães, a avó, o avô, os próprios filhos, eles constroem, logicamente, com um requinte da modernidade. Mas a infância, ela tem que ser muito bem vivida. Eu sou professora, né? Então, quando eu chego na sala de aula, que eu me deparo com crianças de 5, 6 anos, e elas querem aprender a ler, a gente precisa ensinar a mágica da leitura, que transforma. E eu percebo o quanto eles gostam das brincadeiras. E as brincadeiras são diferentes. Né? Eu tenho uma mãe que pariu 6 filhos, nós somos 6 em casa. E ela, em determinado momento, ela cuidava de mais 2 sobrinhos. Então, nós éramos 8 pessoas, crianças, querendo brincar, comer, confusão, estudar, banho. E ela lidava com esse universo da melhor forma. Então, eu sempre falo que minha mãe foi economista, minha mãe é economista, ela é médica, psicóloga, séria, dura quando pode, brincava, e eu me lembro das histórias que ela contava. Eu dizia para ela que ela hipnotizava a gente quando ela contava as histórias, histórias mais loucas, e que hoje fiz isso com as minhas filhas, contando outras histórias, mas eu não posso esquecer da minha mãe contando a história da mula sem cabeça. Ela contava de uma forma que a gente ficava tão parados, esperando que. A gente já conhecia a história, mas a forma que ela contava. Eu fiz isso com as minhas filhas e tenho repetido isso com a minha neta. Então, a infância ela tem que ser recheada da magia da transformação. Esses meninos que a gente cuida precisam cuidar da gente no futuro. Esses dias, eu estava dando aula online para uma turma de alunos da minha filha, e fui conversar com eles sobre a questão racial. E aí eu disse para eles que eles
seriam os futuros médicos, dentistas, professores, e quando eles me atendessem, né, alguém que poderia se especializar em geriatria para cuidar dos mais velhos, e quando eu entrasse naquele consultório, que ele pudesse me reconhecer. Eles fizeram todos o compromisso comigo. Esses meninos vão crescer. Os pais vão dar condições para eles se transformarem em algumas pessoas para ajudar no desenvolvimento da cidade. E eu quero encontrar com eles. E eles disseram para mim, professora, quando você encontrar comigo, que eu quero ser um vendedor, etc. e tal, eu vou fazer isso, eu vou te reconhecer. É o princípio básico do reconhecimento. As crianças precisam ser preparadas para isso, não para outras questões que não sejam o afeto, a organização. E lógica, eu disse para eles. E todos ali, eles tinham 8 a 9 anos, hoje eles devem ter de 10 a 11 anos. Eles eram pessoas absolutamente capazes de fazer uma defesa do respeito e do combate ao racismo. E expliquei para ele como o racismo se dava na nossa sociedade. E eu disse para eles, vocês podem dizer para as pessoas que vocês são defensores da vida e que racismo leva à morte, à morte política, à morte física, à morte intelectual das pessoas. E eles falaram, pode contar com a gente, nós vamos fazer isso. Então, são crianças que a gente vai preparando para atuar na vida, para a gente poder ter êxito. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? Eu aprendi isso e faço esse exercício com as minhas filhas, fiz e faço com a minha neta, que é a grande dona dos meus sorrisos mais largos durante o tempo que eu estou com ela. Uhum. Isso que a senhora tratou agora é muito importante, especialmente hoje, porque a gente está gravando essa entrevista no Dia Internacional, inclusive, de eliminação da discriminação racial. E a senhora falou muito sobre a importância do folclore, claro, mas da leitura, né? Como é que a senhora vê a importância da leitura para mudar a nossa realidade? E eu gostaria que a senhora indicasse, até para quem está acompanhando o podcast, algum livro que seja essencial para que as pessoas leiam, e algum livro até que a senhora leia para a Luara mesmo, que seja importante para nossas crianças. Tem um que eu acho bacana, que chama O Cabelo de Lelê, que é um clássico onde nós vamos contando a história de como os nossos cabelos são diferentes. Ele é da Valéria Belém, de Goiás. A gente precisa fazer muito mais. E você falou de livros, eu ganhei esse livro ontem, da Lívia Santana. Lívia Santana, ela é uma mulher promotora da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ela me presenteou com este livro, eu adoro livros. E aqui diz o livro Feminismo Plurais. Ela está contando e dizendo como é necessário nós termos cotas raciais no país. Uma mulher negra da Bahia, que é uma grande referência. E para as mulheres, e para esse dia, Cristiane Sobral, Não Vou Mais Lavar os Pratos. Procurem, leia esse livro. A gente pode depois fazer um debate, trazer a Cristiane para esse espaço, para ela apresentar esse livro, e nós vamos fazer. Eu sei que no final do poema diz assim, então é um livro de poemas, aí ela diz assim, cansei, me libertei, não lavo mais os pratos, está determinada a minha abolição. É um poema magnífico, quando ela vai descrevendo por que nós, mulheres, ou por que a humanidade não precisa lavar os pratos. E ler para as crianças, como eu li para minha neta, O Pequeno Príncipe Negro. Eu dei a possibilidade dela entender que ela também pode ser uma princesa. Então, a leitura transforma as pessoas e acaba ajudando no seu intelecto. A leitura, e vou dizer mais, tem pessoas que não sabem ler, mas sabem contar história. Então, nós, do ponto de vista das nossas heranças africanas, nesse dia, pela eliminação da discriminação racial, nós estamos lembrando o massacre de Chapeville, dizendo que os 186 mortos, os 186 feridos
E os 60 mortos naquela época, naquele ano, ele reflete a coragem da gente dizer: nós não podemos impedir as pessoas de ir e vir. A liberdade, ela tem que ser algo absolutamente vivido. Então, a África do Sul, ela exporta para o mundo essa necessidade da gente dizer e reafirmar que o combate a todo tipo de discriminação, a eliminação precisa ser feita por todos nós, brancos, negros, indígenas, todas as pessoas precisam entender que a democracia parte do princípio do respeito. Por isso que, às vezes, eu fico muito aqui com a Marielle presente na minha vida, porque ela é uma mulher que ousou dizer isso no parlamento. Ela andou pelo Rio de Janeiro, pelo país todo, porque ela era uma pessoa que falava com todo o país. Ela teve a coragem de dizer que ninguém iria silenciar uma mulher. E mesmo violentamente morta, assassinada, no dia 14 de março, a Marielle reproduz. Mulheres todos os dias, nascem Marielles todos os dias, para a gente dizer o quanto a gente possa. A sua presença, né, aqui hoje, e a presença das nossas filhas, das nossas mães em todos os lugares, ela é fundamental. A visibilidade para as mulheres no Dia Internacional da Eliminação, pela eliminação da discriminação racial, ela é fundamental. Nós temos que viver dos exemplos e da nossa possibilidade de ajudar o mundo a viver melhor e desenvolver melhor. E já que a gente falou de livros, também a senhora falou de quem não sabe ler e da importância da história, né? Para que a gente trabalhe bem essa questão contra a discriminação racial. A música, a gente pode dizer que tem muito esse papel também, né? É libertadora também e também é um registro da nossa história, né? Aí eu queria que a senhora falasse, assim, se a senhora tem uma playlist, quem que a senhora gosta de ouvir? Eu sou absolutamente apaixonada no Gilberto Gil. Acho que ele convida a gente para vamos fugir, sabe? Ele põe em ação o trem, né? Começou a circular o Expresso 2222. Ele coloca para a gente um álbum que chama Umbanda, né? Que é banda, ou pode ser a Umbanda, e ele vai nos ritmos mais absolutos que batem no nosso coração. Eu sempre quis, né? E quando ele põe a versão do reggae, e quando ele conversa com outros artistas e ele chama para cantar, quando ele põe a família no palco e sai pelo mundo cantando. Mas eu tenho uma música, e inclusive esses dias eu brinquei e cantarolei a música, não cantarei, falei os versos, e é uma música que eu acho que é muito importante e que a Alciane, ela cantarola essa música muito, que chama Juízo Final, que diz, né, assim, o sol há de brilhar mais uma vez, né? A luz há de chegar aos corações, o mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. Eu tive um avô que foi maestro de uma banda no interior, em Pires do Rio. Ele era autodidata, ele tocava bateria, flauta, pistão, etc. e tal, e a gente fazia cantorias em casa. Meu pai tocava pistão. Eu aprendi muitas músicas. Aprendi a cantar Lupicínio Rodrigues, aprendi a cantar Noel Rosa, aprendi a respeitar Pixinguinha, aprendi a cantarolar Clara Nunes, Bete Carvalho. Em casa sempre foi assim. Nós sempre nos reunimos para escutar uma boa música popular brasileira e meu pai nos presenteava com álbuns. Minha irmã gostava da Gal Costa, eu gostava do Gilberto Gil, a minha irmã gostava do Chico Buarque, nós amávamos Milton Nascimento. Então, a gente tinha um pai que dizia que, através da música, que através da experimentação com os instrumentos, a gente poderia também fazer o bem para a humanidade. Eu lembro do meu avô nos chamando e nos organizando para que a gente pudesse falar o refrão das músicas. E a gente fazia isso. Ele pegava o pistão, ele pegava a clarineta, meu pai ali tocando o pandeiro, o meu tio
no tambor, e a gente, nos pratos, no chocalho, a gente fazia uma festa. E eu aprendi uma outra coisa que eu queria dizer para você. Eu sou uma mulher que fiz e pratiquei por muito tempo a capoeira Angola. E eu aprendi na circularidade e no momento da chamada do atabaque e do berimbau o quanto é importante para a gente dançar. Então, dançar, para mim, foi sempre um bom negócio. Né? O meu ex-marido, pai das minhas filhas, ele é um mestre de capoeira. E ele me ensinou a gostar e aprender e a viver a capoeira absolutamente da forma mais simples. Escutar o som do berimbau e dançar. E a prestar atenção no vento, e na circularidade, e na pergunta e da resposta. Eu vivo capoeira 24 horas, porque eu aprendi a entender o que os meus ancestrais faziam para se organizar na defesa física, mas para trazer uma herança da África e se personificar na capoeira. Então, eu tenho horas que eu digo assim que o privilégio de poder fazer isso. De vez em quando a gente faz uma roda de capoeira com as minhas meninas lá em casa, ou quando eu estou em algum lugar onde eu disputo, eu consigo também me servir dessa parte da cultura ancestrálica do nosso povo, que é a roda de capoeira. E aí vou no atabaque, dou conta de tocar, o berimbau eu arranho, mas não é assim com maestria como os mestres. Mas eu posso dizer para você, essa possibilidade de cantar, ela é fundamental. A gente precisa cantar sempre, o tempo todo, escutar músicas, entender as letras e escutar histórias. Os mais velhos precisam continuar contando todas as histórias da gente. A senhora falou bastante de herança agora, inclusive falou de Pires do Rio, da sua infância. A senhora já morou em Goiânia, agora a senhora está estabelecida aqui em Brasília, está morando aqui. O que trouxe de mais mudança e o que tem, assim, de repente, de estranhamento, né? Porque cada mudança abre um novo ciclo e traz novos desafios, né? Sim, eu nasci em Pires do Rio. Meu avô morava em Pires do Rio, porque ele era do Exército, então tem todo um exército ali, né? Palmelo, Pires do Rio, e a Estrada de Ferro. Então, ele veio acompanhando e ele acabou se instalando em Pires do Rio e depois chamou meu pai, né, que estava em Juiz de Fora, e nós nos mudamos para Pires do Rio. Eu nasci em Pires do Rio, eu sou a quarta filha, depois nós nos mudamos para Goiânia. Meu pai passa na universidade, no vestibular. Meu irmão, nascido, acho que com um mês de vida, o André, ele nasce em Pires do Rio, mas um mês depois a gente muda porque meu pai passou no vestibular. Logicamente, com uma atenção muito grande, com uma ajuda muito grande do meu padrinho, que é de Pires do Rio, eu vou dizer isso, mandar um abraço, o Jairo da farmácia, né, da farmácia Galeno, que é o meu padrinho, então comercial. Ele colabora com meu pai para que ele possa ir para a capital, porque meu pai passa no vestibular para fazer direito, né? Na Universidade da PUC, na Universidade Católica. Meu pai, trabalhador do Estado de dia, ele cursa ele cursa direito na universidade. Ele conhece várias pessoas daquela época, ele foi o grande orador da turma deles, me orgulha muito, se transformou num bom advogado reconhecido há muito tempo. Eu morei até os 5 anos em Pires do Rio, mas eu voltava sempre, porque lá era a terra que meu avô escolheu para morar. Então, Pires do Rio tem uma relação boa, né? Eu morava lá, tinha a festa do Congo, tinha praça, e tinha um sorvete magnífico, e que tinha uma fonte de água que eu adorava ir passear nesse espaço. Morávamos ali perto do Vergo, né, que agora tem um outro nome, num conjunto habitacional que tinha ali perto, nas casas que tinha ali, eu acho bacana. E essa relação com o interior, né, e com minha mãe mineira, e ela muito que competente, organizava as nossas vidas, foi muito importante para a gente. Né? Então, eu tenho essa relação
com a cidade onde eu nasci. Depois fui morar em Goiânia, estudei em Goiânia, fui estudante das escolas públicas, depois passei por uma escola conveniada, me formei na Universidade Católica, também a universidade em que minha irmã formou também, Yara Célia, mas agora estou morando em Brasília. Eu vim para cá num chamado do governo federal para que eu pudesse estar à frente da Secretaria de Gestão do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial, construir a rede de combate às desigualdades em todos os municípios. Então, um chamado importante. Eu, filha de Goiás, filha de Pedro do Rio, hoje estou nesse local. Passei pela transição, ajudei a elaborar o projeto para essa secretaria onde eu estou. Hoje é o Ministério da Igualdade Racial, não mais secretaria, e chefiado, logicamente, comandado pela ministra Aniele Franco, né, que me chamou, me convidou, eu aceitei. Né, na coordenação, eu sempre fui sindicalista, né, ligada, todo mundo sabe, em Goiás, da minha ligação com o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, com a Central Única dos Trabalhadores e com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Cargos esses que eu me licenciei, continuo na coordenação do Movimento Negro Unificado, porque tem que haver uma transição também no MNU para que outra pessoa possa estar assumindo esse local, que é também especial do comando, né, de uma entidade nacional que tem 45 anos. Mas estou agora no coração do Brasil, na capital federal, me organizando para ajudar este governo a gestar o país, para todos, todas e todos. Nós não podemos errar nessa condução do trabalho, que nós precisamos de um país melhor no que se refere à igualdade racial. A senhora falou sobre a trajetória, tudo até chegar até aqui. Eu imagino que para a senhora é um sonho que está sendo realizado, né? A menina Ieda imaginava que um dia poderia ocupar um cargo como esse e promover tanta mudança e um novo governo aqui no Brasil? Eu acho que a menina queria ser professora. E eu vou contar, assim, em casa sempre teve muitos livros. E eu queria muito aprender a ler para eu ler Jorge Amado. E a gente tinha uma coleção que ficava mais num espaço mais elevado que nós, crianças, não pudéssemos alcançar. E quando eu pude ler, e quando me permitiram ler Jorge Amado, eu li Jorge Amado. E eu dizia para mim, eu vou aprender a ser professora para ensinar os meninos e as meninas a decifrarem e a ler o mundo. E eu fiz isso. A menina sonhava em ser professora. Fui para o sindicato, me transformei em sindicalista. Mas na universidade aprendi com a professora Silvani a militar no Movimento Negro Unificado. Fui para o Movimento Negro Unificado. Já tinha em casa lições para eu aprender a me organizar no mundo e enfrentar o racismo. Minha mãe, meu pai, meus tios, meus primos, nós sabíamos quem nós éramos. E aí o meu pai dizia, vocês precisam aprender não só a ler, mas ter uma profissão, porque isso dá mais dignidade ao ser humano. E a gente foi fazer isso. Gostar do esporte, Eu fui da seleção goiana de handebol. É bacana a seleção goiana de handebol. E nós fomos disputar um título em Curitiba. A minha primeira viagem, a primeira saída do colo de minha mãe e de meu pai foi para Curitiba e nós fomos para lá representar Goiás nos Jogos Estudantis. Foi fantástico. Eu acho que eu preciso recuperar um pouco das minhas histórias e das minhas amigas quando fomos para lá. Eu jamais imaginei que eu iria conhecer uma cidade tão fria. E quando nós chegamos lá, a gente estava com muita fome, aí nós batemos, isso é coisa das crianças, né? Nós fomos na casa de uma vizinha e aí perguntamos para ela, e falamos que nós éramos de Goiás e tal. Ela nos deu um lanche, porque ela dizia, o frio dá muita fome. Vocês estão com fome? Nós falamos que sim. A vizinha mesmo do alojamento. E ficamos lá quase que a tarde toda comendo quase que tudo que tinha na casa daquele ser humano tão bondoso. Então a gente fica lembrando dessas coisas.
Mas a menina queria ser professora. Mas a menina, quando chegou na universidade, eu me deparei com professores fantásticos, que diziam que, para além de ensinar a ler e escrever, eu precisava ajudar na construção do mundo. Pedro Wilson foi meu professor, a Darcia Cortes foi meu professor, Clélia foi minha professora. Então, eu tenho professores da universidade que eu tenho que agradecer o incentivo e a possibilidade que eles deram para a gente em dizer: vá viver a sua história de resistência. Você pode ser uma mulher, você é uma mulher negra, você tem que lutar pelo seu espaço, e existem várias formas de a gente militar no nosso país. Entrei para o movimento negro, nunca e não resisti, levei toda a minha família. Minha mãe é filiada no Movimento Negro Unificado. Eu acho isso bacana. E ela é uma das mais velhas que diz: eu sou filiada porque sou mãe e sei o quanto é importante para as minhas filhas. Meu pai se transformou num grande advogado. E ele dizia: é necessário a gente ajudar o mundo a ser melhor. E aí, estou hoje no governo federal. Logicamente que é o resultado de um investimento do Estado brasileiro, porque eu sou filha da escola pública do Estado de Goiás, mesmo depois tendo que cursando uma universidade particular, com bolsa, com incentivo, com bons profissionais, e depois fui gradativamente me organizando no mundo. Né? Então, eu sou uma mulher que sonhei ser professora e ter filhas. Eu tenho 4 filhas e uma neta. E hoje eu tenho a possibilidade de ajudar o Brasil. Acho que isso é bacana. Realizando os sonhos, né? Agora, pegando o gancho no que a senhora já falou da capoeira, já falou do handebol. Como é que a senhora tem cuidado da saúde do corpo? Principalmente aqui em Brasília, que aqui é um espaço até propício para fazer esporte. Também é uma cidade plana, tem um lago. A senhora já pôde aproveitar? Eu estou me organizando, eu estou me mudando, arrumando casa. Eu me mudei muito pouco. Eu me mudei de Pires do Rio para Goiânia. De Goiânia, nós moramos num lugar chamado Setor Aeroviário. Depois, meus pais e nós fomos para a Chácara de Recreio São Joaquim, e de lá não saí mais. 3 mudanças. Quando eu me casei, eu fui morar perto da minha mãe. Então, a mudança foi bem rápida ali. Então, eu mudei e agora mudo para Brasília. Então, eu estou me organizando. Aqui, necessariamente, eu vou voltar a fazer as caminhadas, porque os parques são belíssimos, e cuidar da saúde, porque sou uma mulher de 58 anos, então a alimentação ela é fundamental, e acho que a gente precisa, nesta nossa organização, porque aqui você começa a trabalhar, quando você levanta os olhos e olha para a janela, já é tarde da noite. Mas eu preciso me organizar na questão do alimento. Mãe mineira, comendo mistura, né? Todo mundo faz isso, né? Mistura é o angu, as verduras cortadas e cozidas, muita coisa suculenta, né? Frango com piqui. Então, aqui eu estou num lugar onde tem uma diversidade de pratos fantásticos. E acho que vou voltar a fazer o exercício. 2 coisas. A capoeira é eterna, mas a caminhada, para a gente, durante a caminhada, organizar mentalmente as nossas vidas, ela é fundamental. Então, eu acho que está na hora da gente fazer isso, mesmo porque acordo muito cedo. Então, esse período entre chegar no trabalho e das 6 horas da manhã até chegar no trabalho, eu posso perfeitamente organizar e fazer aquilo que eu gosto muito, da caminhada, do cuidar do físico, de tomar muita água, porque as pessoas tomam muito café por conta das reuniões, mas o café e o chá. E viver plenamente uma cidade onde tem muitas mudas de plantas frutíferas. Então, você se dá de cara com as frutas na cidade. Né? E isso é bacana. Logicamente, não no asfalto, né, gente? Elas estão nos parques. Então, a gente se serve também dessa possibilidade. Mas o centro do Brasil, ele nos te dá muitas possibilidades de viver fisicamente muito bem. As bicicletas. Então, andar de bicicleta sempre foi para nós
lá de casa, né, dos 6 filhos, que tinha uma bicicleta do pai para andar, que era muito bom isso. Então, eu continuo achando que eu preciso cuidar mais da saúde física. Uhum. A senhora falou, Brasília é conhecida por ser um grande pomar, né? A gente vê não só nos parques, mas nos canteiros mesmo. A gente tem muita Sim. mangueira, né? Aqui tem muita realmente árvore frutífera, né? Agora a gente já está chegando no final dessa conversa, desse bate-papo, passou muito rápido. E na questão anterior, a senhora falou sobre sonho, né? Sobre ser, tipo, poder ser professora, né? Sobre ter realizado esse sonho. Eu queria que a senhora deixasse um recado final para quem está escutando o podcast. Aí o recado pode ser na linha que a senhora quiser. Primeiro que eu quero dizer que sonhar sempre é possível. E eu quero me dirigir para todas as mulheres do nosso país, não negras e as negras. Nós podemos fazer mais pelo nosso país. Nós temos que nos organizar no bairro, na cidade, nas escolas, no estado, no Brasil, para que a gente possa continuar vencendo todas as coisas que estão entraves na nossa vida. Eu quero muito dizer para vocês, eu agradeço todos os dias a existência da minha mãe. Com o meu pai, ela segurou uma família de 8 crianças para que a gente pudesse termos as crianças mais felizes do mundo. Minha mãe, eu falo que ela fez alquimia, ela multiplicava os grãos. A gente nunca sentia a fome, mesmo quando a fome parecia rondagem. A gente tinha roupas, ela costurava na máquina manual. Ela fazia roupas para a gente. Então, desse amor que nós temos que ter para o outro e o cuidado que nós temos que ter com as nossas conosco. Nós, mulheres, precisamos nos proteger. Então, Juliana, eu preciso dizer para você que a proteção, nós precisamos nos proteger muito mais. O mundo é nosso. A revolução é feminina. E nós precisamos compreender que o poder é bom e tem que estar nas nossas mãos para a gente fazer a transformação. Quero saudar todas as mulheres que foram eleitas nesse país para serem vereadoras, deputadas estaduais e deputadas federais, senadoras, e até a gente vai continuar dizendo presidente da República novamente. Nós precisamos do poder para transformar o mundo, para ele ficar melhor para todos, todas e todos, inclusive para os nossos parceiros homens. Olhar para a população LGBTQIA+, as mulheres trans. Nós precisamos transformar as nossas vidas em vidas para estarmos a serviço do bem, da humanidade e de garantir nossos direitos. Se poder é bom, nós mulheres queremos o poder. Amém. Obrigada, viu? Revolução com certeza é feminina, né? E vai ser para melhor, com certeza. Muito obrigada por ter topado participar do podcast. Agradeço demais o tempo da senhora e espero poder encontrá-la pessoalmente depois. Para nós nos abraçarmos. Eu agradeço. Com certeza. Grande abraço e afetos para todo o povo de Goiás, que é o meu lugar, que é onde eu vou sempre buscar energia para continuar lutando por nosso país. Tá certo. Obrigada, meu filho é nascido em Goiânia. Eu também amo Goiás. Eu falo, meu coração é goiano. É isso. Então, Beijos. tá, um beijo, viu? Tchau, tchau.